Tem liberdade para falar o que Deus colocou em seu coração. Se apresente melhor aí, fala do um pouquinho do seu trabalho na África também, o que o senhor tem feito lá. O senhor tem aí toda a liberdade, tá bom? Fique à vontade, deixa Deus te usar aí da forma que Ele achar melhor, tá bom? Tá bom, pastor. Pelo jeito, tenho aqui uns 15 minutos, mais ou menos, 20 no máximo, né? Fica à vontade. 20 minutos eu acho que estaria bom, né? Dá para o senhor para quem não me conhece, eu não sei quantas pessoas estão aí, né? Eu tenho bastante cabelo, como você pode ver, né? Só para quebrar o gelo, pastor. Então, eu tenho 67 anos de idade, casado há 45, minha esposa aqui está do lado. E nós estamos realmente de mudança para cá, né? Vamos ficar a maior parte do tempo aqui na Flórida, porque temos ainda responsabilidades no Brasil, responsabilidade na África. Na África estamos lá desde 2009. Como eu sempre digo, né, já virou um clichê meu, até 2009 eu não sabia que existia um país na África chamado Namíbia. O nome do país me foi dado num sonho, né? Quando eu consegui, durante um tempo de oração, no dia seguinte ao sonho, contar as sílabas e pronunciar o nome, eu fui à internet, na época eu já tinha internet, e descobri que realmente esse país existia, e o sonho estava assim conectado com uma guerra que havia acontecido entre os anos 1904 e 1908. Tinha tudo a ver. E aí começamos um processo de relacionamento, viajando para a África, e hoje nós temos já um ministério plantado lá. Infelizmente, a pandemia, né, interrompeu as nossas viagens, mas eu treino e faço grupos para viagens missionárias à África. Agora, em fevereiro, pela perspectiva que temos aí de abrir as fronteiras, né, e as linhas aéreas voltarem a funcionar normalmente, então nosso primeiro casal de missionários vai estar morando lá, e com isso nós vamos estar estabelecendo lá uma base fixa, porque até então nós alugamos o imóvel lá pelo tempo que a gente fica lá, né? Mas agora vamos ter uma base física. Nós tivemos que fundar uma organização chamada Centro Internacional da Família, que faz toda a logística do trabalho e do apadrinhamento. Nós sustentamos lá 350 crianças que comem todos os dias, precisamos de mantenedores. Vamos abrir lá uma base, nessa base, um seminário para treinar obreiros locais. E a partir de então, nós queremos chegar ao ponto de poder enviar uma equipe por mês para auxiliar lá no trabalho, né? A equipe de até 12 pessoas, fica hospedada na nossa base e lá trabalha por 15 dias e retorna para o seu país. Esse é o alvo. Nós já fazemos isso, porém agora vamos fazer de uma forma mais sistemática, já tendo uma base fixa lá, se Deus quiser, né? Então, precisamos da oração, da participação de muita gente. Deus não nos enviou para lá para abrir igrejas, mas nós temos relacionamentos com várias igrejas, e através das igrejas locais é que nós nos adentramos nas comunidades carentes e nas escolas. A última vez, 2019, que foi a última vez que pudemos estar lá, nós conseguimos alcançar mais de 10 mil crianças, orando, entregando a sua vidinha para Jesus, confessando a Jesus. Então tem sido bênçãos.
E nós queremos que isso aumente, né? Há muitas necessidades, queremos aumentar esse número de 350 para, no mínimo, 1.000 crianças, ajudando com comida, né? O mais breve possível. Só depende da gente conseguir os recursos financeiros para isso, porque a estrutura lá para fazer isso já tem, porque nós trabalhamos conectados com as igrejas e com as ONGs de lá. Ok. Eu tenho um livro que fala sobre isso. Para quem está no Brasil, é só entrar nas plataformas, né, americanas, Amazon e tal, pode adquirir o livro. Chama-se Um Sonho Possível. É só clicar lá, Um Sonho Possível, Pastor Wittenberg Novaes. Aliás, não tem o PR no nome, é Wittenberg Novaes. Você vai encontrar o livro e vai poder nos ajudar nesse projeto da África, adquirindo esses livros, né? Tem outros também, mas numa outra oportunidade a gente pode compartilhar. Hoje, pastor, eu queria compartilhar aqui com os irmãos que estão nos assistindo. Eu não tenho noção aqui de quantos, mas a gente sabe que após esses, a palavra ela é reverberada, né? Esses mesmos vão reverberar a palavra e nós não temos ideia de quantas pessoas, quantas milhares de pessoas a gente poderá alcançar com uma ministração tão simples como essa, né? Eu gosto de citar e lembrar um dos meus pais no ministério, que eu considero o Dr. Morris Cerulo, que morreu há pouco tempo. Ele tinha 14 anos de idade quando o Senhor Jesus se manifestou a ele e o constituiu profeta das nações. E ele pregou o evangelho por mais de 60 anos, né? Acho que cerca de 70 anos. E aquela enfermeira que ganhou o Morris Cerulo, indiretamente ganhou literalmente milhões de pessoas ao redor do mundo, ganhando apenas um menino judeu para Jesus, né? Então é isso que o Espírito Santo faz. Eu estou aqui porque no passado alguém recebeu a palavra e passou para frente essa palavra. Eu sou fruto de um trabalho missionário que os americanos fizeram na Chapada da Diamantina, lá na Bahia. Eu sou de lá. E na década de 1920, os meus avós se converteram, tornaram-se líderes. O meu avô, pai do meu pai, tornou-se líder da congregação local. E lá na casa dele, a missão abriu uma escola onde eu fui alfabetizado e ali conheci os primeiros rudimentos da palavra de Deus, mas me converti mesmo aos 17 anos de idade. E aos 18 eu já estava no púlpito e comecei como evangelista com 18 anos de idade. Então já bastante anos aí na caminhada e eu tenho tido o privilégio de conhecer a palavra de Deus desde a minha infância. Eu aprendi a ler na Bíblia. A minha mãe me ensinou a ler na Bíblia. Minha primeira cartilha, meu primeiro livro foi a Bíblia, né? E eu queria compartilhar rapidamente. Há muita coisa para se falar, mas eu quero sintetizar bem para que os irmãos possam sair dessa nossa live, dessa nossa reunião online, com algo bem concreto, bem firmado, né? Porque geralmente a gente vai à igreja com a expectativa de Deus falar com a gente, e Deus fala mesmo, não é brincadeira, a gente se emociona, chora e tal, mas muitas vezes, na semana seguinte, a gente já não lembra mais do que foi pregado, né? A vida cristã é uma grande emoção. Eu digo que é a verdadeira Coca-Cola, né? É a verdadeira emoção pura, né? É que eles têm uma propaganda lá, nem Coca-Cola eu tomo, viu? Mas, parafraseando, então, a vida cristã é essa emoção pura, mas nem só de emoção vive o crente, né? Não é nada emocional você ter o corpo coberto de piche ou de óleo e atearem fogo no seu corpo e você morrer queimado, adorando e louvando a Deus. Isso não é emocional, mas aconteceu com muitos dos nossos irmãos. Não é nada emocional você ser lançado
no meio de leões ferozes e famintos e você ser estraçalhado, mas soldados, brutos soldados que lançaram você se converterem porque viu que você morreu dando glória a Deus. Isso não é nada emocional, né? Para quem assiste e para quem sofre. Então, se nós não nos apegarmos à palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, desculpe eu ser assim muito direto e transparente, mas não há tempo para brincadeira, né? Na hora que a coisa pega, na hora que a aflição chega, não é? Você esquece até daqueles momentos de repepé que você teve na igreja, não é? Não são aqueles momentos de alegria, de tal que nós vivemos que vão nos sustentar nos momentos difíceis. É claro que a lembrança de momentos assim nos fortalece, sim. A Bíblia diz que devemos trazer à memória o que nos traz esperança, não é? Mas o que nos sustenta é a palavra de Deus, nua e crua, tal como ela é. Você memorizar a palavra, memorizar o versículo bíblico e na hora da aflição você dizer, não porque está escrito, é nisso que eu creio e não abro mão disso, não é? Então a vida cristã vai além desses momentos maravilhosos, gostosos que nós temos aí adorando, pregando e etc. Né? Então, a minha pregação sempre foi voltada a isso, para dar aos irmãos uma estrutura espiritual, uma estrutura de fé, que eles possam resistir no dia mau. E como diz o apóstolo, e depois de haver feito tudo, permanecer firme. É isso. Crente é isso. Isso é vida cristã. Fora disso, você não resiste. Então, o Evangelho de João, capítulo 8, verso 29, quem puder acompanhar na Bíblia, né? Seria tão bom. Mas, se não, é possível você ter uma Bíblia aberta aí. Então, preste bem atenção, que eu vou ler devagar esse texto maravilhoso de João 8, 29 a 32. Diz assim, 29, Jesus está terminando uma ministração. São as últimas palavras de um ensino que ele fez, de uma ministração que ele fez para um grupo de pessoas que eram judeus. Todas as pessoas eram judias. Estavam ali, toda talvez seja uma força de expressão, porque não dá para saber no texto exatamente, mas que eram judeus, pelo menos parece que eles eram judeus, né? E o verso 29, encerrando essa palavra, Jesus disse, e aquele que me enviou está comigo. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só. Veja, isso aqui é fé. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu vou repetir antes de continuar. Aquele que me enviou está comigo. É essa certeza que o Senhor está conosco, sabe? Tem que ir além daqueles momentos maravilhosos. Tem que ser aquele momento quando o diabo assopra no ouvido e diz, ninguém ama você. Você está sozinho, você foi abandonado, ninguém gosta de você, ninguém valoriza você, ninguém valoriza o que você fala, o que você faz, a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, enfim. Ele disse, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Veja, muitos creram nele, então havia um grupo ali. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Presta atenção. Então nós temos aqui, agora, a partir daqui, nós temos dois grupos. Primeiro, um grupo que não creu, porque ele disse assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, naquele grupo, houve alguns que não creram nele.
Jesus, pois, dirige-se aos que creram nele e diz o seguinte: se vocês que creram em mim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. A versão que eu estou lendo é a Almeida Revista e Atualizada. Ela diz textualmente assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Esse é muito importante. Ele é muito importante porque ele vai derrubar aqui um pensamento que é liberado nas igrejas. E o 32 é um dos versículos mais conhecidos e mais citados dentro das igrejas. Só que as pessoas citam do E para frente. As pessoas dizem assim: e conhecereis a verdade vos libertará. É verdade? Claro que é verdade. Alguém está lá na sarjeta, sendo massacrado e destruído pelo álcool. Alguém diz: e conhecereis a verdade vos libertará. É verdade. Só que o texto, para chegar nisso aqui, tem algo que eu preciso citar, precisa dar ênfase. Se vós permanecerdes na minha palavra, essa é a condição para ser discípulo. Sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, aquele que não permanece na palavra não pode ser chamado de discípulo. Porque o discípulo é aquele que gruda na palavra, ele fica colado na palavra, ele tem que estar na palavra. E como discípulo, conhecereis a verdade. E, conhecendo a verdade vos libertará. Claro que liberta o bêbado, mas o texto não está falando aqui do pecado, do bêbado, está falando, generalizando, na verdade, mas vamos pegar esse texto de trás para frente. Vamos começar no 32, de trás para frente. Olha o que Jesus diz. O que ele ensina aqui é o seguinte: o que vai libertar você é a verdade. Ok? A verdade vai libertar você. Para você ser liberto pela verdade, você tem que conhecê-la. Você tem que conhecer a verdade. Porque se você não conhecer a verdade, não tem como a verdade libertar você. Só é liberto pela verdade aquele que conhece a verdade. E para conhecer a verdade, você tem que ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Ora, nós conhecemos o texto, a palavra, né? Os segredos do Senhor são para aqueles que lhe são chegados. O Senhor não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, é necessário ser um verdadeiro discípulo para conhecer a verdade. E para ser discípulo é aquele que ouve e permanece. Ele acredita na palavra, pega para si a palavra e diz: esta palavra é minha, eu vou ficar com ela, esta é a palavra do Senhor. Começa pela fé. Concluindo aqui, porque estou vendo que o tempo não nos permite, pastor, veja só. Nós temos aqui, portanto, dois grupos. Um que ouviu o primeiro discurso de Jesus, ou seja, a Bíblia nos apresenta dois tipos de mensagens. Uma para os que não creem, que é o Evangelho, né? O Evangelho é pregado a toda criatura. Quem crer e for batizado, tem outra coisa aí, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Agora, veja só, um outro discurso, uma outra palavra. E estes sinais seguirão aos que crerem. É a mesma coisa aqui, tá? Então, a Bíblia nos apresenta pelo menos duas mensagens centrais. Uma
uma para os incrédulos, que é o Evangelho, e a outra para os crentes, que é a conduta cristã, é o seu caminhar. Eu até escrevi aqui uma frase, deixa eu ver se eu consigo entrar rapidamente. Aquele que vai permanecer, custe que custar. Todo o ensino bíblico de Gênesis e Apocalipse é direcionado a preparar para Deus na terra um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, em Apocalipse nós aprendemos que o Senhor Jesus diz assim: estas coisas é para serem ditas às igrejas. Então, há uma mensagem para a igreja e há uma mensagem para quem ainda não está na igreja, né? Aos que estão na igreja, Jesus diz: você que já creu, já foi batizado, já faz parte do corpo de Cristo, se você permanecer na palavra, você vai dar provas de que realmente você é um discípulo. Como discípulo, meu filho, é que você vai conhecer a verdade. E, ao conhecer a verdade, e olha que às vezes vai anos, viu? Eu conheci gente, por exemplo, para conseguir largar o vício do cigarro, foram anos. Conheci outros que uma oração fez e ele já foi liberto. Então, a libertação não é igual para todos, mas é para todos. Todos podem ser libertos. E o que significa libertação? Eu tenho que fazer uma lista. Olha, a libertação, nesse sentido, está conectada à santificação. Quando é que a santificação começa? Começa exatamente no momento em que nós entregamos o nosso coração a Jesus. E quando é que essa santificação vai ser concluída? Nunca. Nunca. Mas nem no céu. Sabe por quê? Jamais seremos santos tanto quanto Deus é santo. A nossa santificação ela vai crescendo de glória em glória. Mas, para facilitar, a gente diz que o período de santificação termina quando Jesus voltar, quando a gente morrer. Mas, na verdade, eu creio que lá no céu esse processo de santificação, de purificação, de se tornar cada vez mais semelhante, porque a santificação é isso, é tornar-se à imagem e semelhança de Jesus e ser como Ele é. Então, na verdade, essa libertação não é você libertar-se só de um vício aqui, de um costume acolá, de hábitos. Vai muito além do que isso. É um período de santificação que começa quando você aceita Jesus e continua até o fim da sua vida. E para que isso seja feito na sua vida, se concretize na sua vida, é necessário você andar na verdade, conhecer a verdade. Para conhecer a verdade, tem que ser discípulo. Para ser discípulo, tem que permanecer na palavra. Para permanecer na palavra, tem que primeiro receber a palavra. E você receba essa palavra em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro a vitória do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E nunca desista de Jesus. Amém, pastor? É isso. Ô, querido, mas foi tão curtinho, estava tão bom. Estava tão boa a mensagem. Se o senhor tiver mais alguma coisa, o senhor continue. Se for até aí, tá tudo bem. É que eu estou preocupado com o horário aí, porque faltam 9 minutos. Fique em paz, fique em paz. A gente tem aí mais... Pode continuar. Tá, deixa eu ler aqui algumas coisas que eu anotei, então, para que os irmãos fiquem mais inteirados. Veja só. Continuando falando sobre essa mensagem. Até mesmo dentro dessa mensagem que é endereçada para a igreja, há mais duas mensagens embutidas nessa mensagem bíblica, nessa doutrina bíblica que foi enviada para a igreja, que está desde Gênesis a Apocalipse. Né? Há mais duas mensagens. A primeira, eu já disse, que é para a igreja, para o fortalecimento da igreja, né? Para a edificação do corpo de Cristo.
A segunda mensagem, ela é para aqueles que, infelizmente, pastor, nunca serão libertos. Não serão. São aqueles que, infelizmente, ficarão para trás no dia do arrebatamento. Tá? Eu tenho me preocupado com isso, porque nós temos preparado a igreja para subir, mas não temos preparado os crentes para ficarem. É muito estranho dizer isso, mas se você pega a parábola das 10 virgens, você vê que a metade ficou para trás, né? O que esses crentes que ficarão para trás, e, aliás, está cheio de versículos bíblicos, né, que nos testificam isso. Por exemplo, as parábolas de Jesus, a parábola do joio e do trigo, né? Haverá separação do joio e do trigo. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, a parábola das 10 mínimas, a parábola do semeador, né? Então, há fartos versículos bíblicos que apontam para um grupo que, infelizmente, vai ser separado. Apocalipse 3, vomitar-te-ei da minha boca, né? Então, pessoas que serão vomitadas, ou seja, serão retiradas do corpo, infelizmente. Quando essas pessoas, não sabemos quantas, milhares ou milhões ou bilhões, não sabemos, não há como julgar, né? Nem podemos, mas quando essas pessoas acham que vão subir no arrebatamento, de repente veio o arrebatamento e elas perceberam que ficaram para trás. O que elas farão? Nós, como ministros, como pastores, eu penso que precisamos pensar sobre isso. Porque eu creio que aquele ou aquela que ficar para trás saberá o porquê ficou para trás. Agora, o que elas poderão fazer para aproveitarem a segunda e última chance? Porque haverá ainda salvação após o arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar. Haverá um tempo de grande tribulação. Biblicamente, pela nossa teologia, escatologia, nós cremos em pelo menos 7 anos. Nesse ciclo, porque Deus trabalha com ciclos, nesse ciclo de 7 anos, haverá salvação. Muitos milhares de pessoas serão salvas, mas perderão a sua vida, serão degolados, mortos de várias maneiras, mas serão salvos. O que dizer para essas pessoas? O que ensinar caso a pessoa fique para trás? O que deixar para elas? Que instrução deixar para elas, não é? A Bíblia também nos ensina, e isso precisaria ser ensinado nas igrejas. Dificilmente a gente vê alguém falando sobre isso. A terceira mensagem, a segunda mensagem dentro daquela dada para a igreja, é uma mensagem para a liderança. A liderança tem uma grande responsabilidade com as igrejas, né? Também está farta a Bíblia de textos e versículos e exemplos. Deus não deixou os líderes de lado. A Bíblia diz que foi Ele mesmo foi quem deu para a igreja. Os líderes são dons de Deus para a igreja, né? Dons, Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Por quê? Porque Ele quer o aperfeiçoamento da obra, né? O aperfeiçoamento do corpo para a obra do ministério, até que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento de varão perfeito, à estatura completa de Cristo. E é interessante que a palavra aperfeiçoamento, ela tem uma raiz que é a mesma palavra usada para terapeuta. É aquele que cuida de um osso quebrado. E o osso quebrado, uma vez colado, ele não quebra mais ali. Ele quebra numa outra região, mas não ali. Olha que papel importante que é o papel do líder. Então, a Bíblia nos apresenta uma mensagem para a liderança, uma mensagem para os que vão subir, uma mensagem para os que vão ficar
e uma mensagem para os que ainda não creem. Essa é a Bíblia. Você que conheceu a Jesus há pouco tempo, essa é a Bíblia. Agora, Jesus voltará muito, mas muito em breve. Muito breve. Não tenha dúvida. Eu gosto de pensar em ciclos de 7 anos, porque é bíblico, né? Eu entendo, eu creio que os próximos 7 ou 8 anos da igreja serão, assim, definitivos para o arrebatamento da igreja, né? Então, eu só vou ler aqui, são 8 pontos, bem rapidinho, do que eu creio. Eu penso que o próximo ciclo da igreja na Terra, a próxima fase da igreja, vai ser um ciclo de escuridão e de espera de Jesus. A igreja vai estar esperando Jesus no meio da escuridão. Claro, quando fala escuridão, fala do pecado que está assolando o mundo, né? Mas também será uma era de caminho iluminado. Parábola das 10 virgens. Eu creio que no próximo século as virgens vão se levantar com as suas lâmpadas, porque já estão começando a ouvir o grito do noivo. Não é verdade? Interessante que na parábola das 10 virgens, as 10 ouviram o grito do noivo, mas só 5 delas tinham luz suficiente para penetrar nas trevas e iluminar o seu caminho de encontro ao noivo. Não perca a luz que há no seu coração. Não apagueis o Espírito, diz a palavra, né? O Espírito Santo dentro de nós é essa luz que vai mostrar o caminho do encontro com nosso Senhor nos ares. Será o ciclo onde perceberemos a presença do joio no meio do trigo, mas também da presença dos anjos separando o trigo do joio. Eu creio que nós vamos entrar numa época, pastor, em que a visão de anjo vai se abrir para nós, né? Porque será um tempo onde a igreja vai se definir como igreja. João 17 diz assim, que o mundo saberá que nós somos os seus discípulos pelo amor que nós vamos demonstrar ter uns pelos outros, né? Será a época da descoberta da cegueira espiritual, mas também da unção dos olhos, uma visão ampliada. Eu estou crendo num óleo fresco que virá sobre os nossos olhos. Nossos olhos se abrirão. É um tempo onde a igreja vai trocar as suas vestes novas, que falam de glória, fala de honra, né? Oposto à nudez que tem apresentado. Enfim, será um tempo de definição, quando os mornos não suportarão a manifestação da glória da noiva e serão tirados para fora do corpo, mas também será a era da manifestação do amor e do cuidado dos crentes uns pelos outros. Nessa fase, quem é realmente crente terá que fazer a sua escolha. Eu creio nessas coisas e quero fechar essa palavra com isso. É tempo de alinhamento, de definição. Aquela palavra lá dita no Rogério, né? Cada osso se ajuntando ao seu osso. Então, é tempo da gente ouvir o reboliço dos ossos, porque os ministérios começam a se ajuntar, né? Quem é apóstolo vai para o lugar de apóstolo, quem é profeta para o lugar de profeta, enfim. O corpo tem que dar uma forma, porque há um alvo, há uma estatura planejada, que é a estatura de Cristo Jesus. A estatura da noiva será a mesma estatura de Cristo, o noivo. Deus abençoe você e obrigado por essa oportunidade.